Uma família bilionária branca zombou da mulher negra na festa. Então, ela cancelou o acordo de 5 bilhões de dólares deles. Uma poderosa executiva transformou uma humilhação pública em uma lição que abalou um império corporativo até suas fundações. O preço do preconceito revelou-se mais alto do que qualquer um poderia imaginar. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O salão principal do clube mais exclusivo de Chicago resplandecia com luzes frias que ricocheteavam nas taças de cristal. Alane Costa caminhava entre a multidão com passos firmes e calculados, seu vestido azul marinho contrastando com o mar de tons pastéis que dominava o ambiente. Cada olhar de soslaio, cada sussurro abafado por mãos cobertas de joias, não passava despercebido por ela. Embora mantivesse o queixo erguido, como se aquele chão de mármore italiano fosse extensão de sua própria casa. A família Brandão ocupava o centro do salão como planetas, gravitando ao redor de seu patriarca. Henrique Brandão, com seu terno impecavelmente cortado e sorriso ensaiado, erguia sua taça, enquanto a esposa Eleanor permanecia ao seu lado, avaliando os convidados com olhos afiados de quem cataloga virtudes e defeitos. Seus filhos, Blair e Carter, circulavam pelo ambiente, distribuindo sorrisos calculados e apertos de mão que duravam o tempo exato para serem considerados cordiais. "Vejam quem chegou", anunciou Henrique quando Alane se aproximou do círculo central. O burburinho cessou, como se alguém tivesse cortado o som ambiente. A empresária que está revolucionando o mercado com suas ideias inovadoras. A CEO da Apex manteve seu sorriso diplomático enquanto sentia o peso de dezenas de olhares avaliativos. A matriarca dos Brandão ofereceu-lhe uma taça com um gesto que mais parecia uma concessão do que uma cortesia. "Brindemos as novas parcerias", propôs Eleanor, sua voz doce escondendo o veneno que Alane já havia aprendido a identificar. "É tão refrescante ver como nosso círculo tem se diversificado nos últimos tempos." Risos contidos ecoaram pelo grupo enquanto Blair Brandão acrescentava com falsa admiração: "Sua persistência é realmente inspiradora, Alane. Chegar onde chegou. Vindo de onde você veio." O silêncio que se seguiu foi denso como névoa. Alane bebericou seu champanhe, notando como Carter filmava discretamente a cena com seu smartphone, provavelmente para alimentar seu perfil de influenciador com alguma narrativa distorcida sobre inclusão. 5 bilhões de razões para estarmos todos sorridentes esta noite, continuou Henrique, referindo-se ao valor do acordo prestes a ser fechado entre as empresas. Embora alguns de nós tenham mais motivos para celebrar que outros, mais risos, mais olhares, mais taças erguidas em um brinde que, para qualquer observador desatento, pareceria uma celebração genuína. Mas para Alane, cada palavra era registrada com precisão cirúrgica em sua memória, cada insulto, disfarçado de elogio, catalogado como munição para o que estava por vir. Ninguém percebeu o pequeno tremor nos dedos de Alane Costa quando ela segurou a taça de cristal. O leve estremecimento era a única evidência externa da tempestade que se formava dentro dela. Seu sorriso permaneceu calculadamente intacto enquanto absorvia cada comentário ácido, cada olhar de desdém que atravessava o salão. Os anos de experiência corporativa haviam ensinado a empresária a manter a compostura mesmo quando seu sangue fervia. Fascinante como alguns talentos conseguem chegar tão longe, não é mesmo? Comentou Henrique Brandão, erguendo sua taça em direção a ela, com um sorriso que não alcançava seus olhos. O patriarca da família ajeitou o paletó impecável, enquanto seus convidados riam discretamente. Certas oportunidades são tão raras para alguns,
Mas Chicago está mudando, não é? Alane bebericou o champanhe lentamente, observando o homem por cima da borda da taça. Ela compreendia perfeitamente o que estava acontecendo. Não era apenas uma série de insultos velados. Era uma demonstração de poder. Um lembrete calculado de quem, naquela sala repleta de privilégios, ainda acreditava ditar as regras do jogo. Eleanor Brandão, com seu colar de pérolas e sorriso artificial, aproximou-se silenciosamente. Sua empresa tem crescido tanto, querida. Quase não reconhecemos mais o mercado. A matriarca tocou levemente o braço de Alane, um gesto que parecia cordial, mas carregava o peso de uma condescendência geracional. Enquanto o casal Brandão circulava pelo salão, e CEO da Apex gravava mentalmente cada detalhe. O riso abafado de Blair ao sussurrar algo para um grupo de executivos. O olhar de Carter quando fotografava o evento para suas redes sociais. O desconforto visível de alguns convidados que pareciam divididos entre bajular os Brandão e reconhecer o poder crescente de Alane. Cada palavra, cada gesto, cada expressão facial, tudo ficava registrado com precisão fotográfica em sua memória. Aquela humilhação não seria esquecida, mas transformada. O jogo tinha começado, mas não seguiria as regras que os Brandão imaginavam. Quando um garçom passou oferecendo mais bebidas, Alane recusou com um gesto sutil. Ela precisava manter-se perfeitamente sóbria. Sua mente já trabalhava, calculando movimentos, avaliando alianças potenciais, identificando vulnerabilidades. Havia algo quase imperceptível em seu olhar, uma centelha de determinação fria que passaria despercebida para quem não soubesse observar. O império dos Brandão parecia inabalável naquela noite, entre taças de cristal e risadas artificiais. Mas a empresária sabia que até as estruturas mais sólidas têm suas rachaduras, e ela acabara de encontrar várias. Horas depois, Alane Costa permaneceu imóvel sob o frio cortante de Chicago. Na entrada do clube exclusivo, onde minutos antes tinha sido alvo de humilhação velada, ela respirou profundamente, sentindo o ar gelado encher seus pulmões. Seus dedos ainda tremiam levemente. Não de medo, mas de uma raiva controlada que fervia por dentro. Ela não gritou, não chorou, apenas deixou que cada palavra, cada olhar de desprezo da família Brandão se transformasse em uma promessa silenciosa. Aquilo não ficaria impune. O porteiro, que havia testemunhado toda a cena dentro do salão, evitou seu olhar enquanto chamava um táxi. O homem parecia constrangido, como se quisesse dizer algo, mas o silêncio prevaleceu. Quando o veículo amarelo parou na calçada, Alane entrou sem olhar para trás, deixando para trás o brilho frio das luzes do clube. No caminho para Bronzeville, a empresária observava as luzes da cidade refletidas nas janelas do táxi. Chicago, com seus arranha-céus imponentes e becos esquecidos, era um reflexo perfeito da desigualdade que acabara de experimentar. O motorista tentou puxar conversa algumas vezes, mas percebendo seu estado de espírito, respeitou o silêncio. Sempre subestimam o poder do silêncio, pensou Alane, recordando as palavras de sua avó, aquela mesma avó que inspirara o nome da Fundação Vó Rosa e que lhe ensinara que autocontrole era a arma mais poderosa que uma mulher negra poderia ter em um mundo que esperava dela explosões emocionais. Quando o táxi parou em frente ao seu edifício, Alane pagou a corrida e deixou uma generosa gorjeta. O porteiro do prédio a cumprimentou com familiaridade, mas notou algo diferente em seu semblante. — Tudo bem, dona Alane? Perguntou com genuína preocupação. — Estará, respondeu ela com um sorriso contido. Já em seu apartamento, a CEO da Apex removeu os sapatos de salto e caminhou até a janela panorâmica. Dali, podia ver o distrito financeiro onde, ironicamente, seu império e o dos Brandão coexistiam,
cada insulto disfarçado de elogio, cada risada abafada, cada taça erguida em falsa homenagem, tudo estava catalogado em sua mente meticulosa. Enquanto desfazia o coque elegante, Alane começou a estruturar mentalmente seus próximos passos. Não seria uma vingança impulsiva, seria uma estratégia calculada, um xadrez social onde cada humilhação sofrida se transformaria em um movimento preciso. Henrique Brandão e sua família acreditavam que dinheiro e tradição os tornavam intocáveis. Mal sabiam eles que acabavam de despertar uma adversária que transformaria sua própria dor em poder. Chicago inteira comentava sobre o incidente no clube exclusivo, nos corredores corporativos, elevadores e cafeterias. Os sussurros cresciam como uma onda. Alguns defendiam Alane Costa. Outros minimizavam o ocorrido como apenas um mal-entendido. A elite da cidade, no entanto, sabia exatamente o que tinha acontecido. Enquanto a família Brandão brindava em sua mansão, convencida de que seu império permanecia inabalável, Alane organizava sua resposta. Henrique Brandão chegou a comentar com seus associados: "Ela vai engolir o orgulho. 5 bilhões de dólares não são algo que se joga fora por causa de sentimentos feridos." No terceiro dia após o incidente, a CEO da Apex enviou convites discretos para uma reunião extraordinária. Seu escritório, com vista para o lago Michigan, foi preparado meticulosamente. Café premium, servido em xícaras de porcelana, pastas organizadas com precisão militar e uma Alane absolutamente serena, recebendo cada acionista com um aperto de mão firme. "Obrigada por virem com tão pouco aviso", ela começou, sua voz calma contrastando com a tensão palpável na sala. "Convoquei vocês para comunicar uma decisão estratégica que tomei em relação ao Acordo Brandão." Os 12 homens e mulheres mais poderosos da Apex se ajeitaram em suas cadeiras. A empresária permaneceu de pé, suas mãos repousando levemente sobre a mesa de vidro. "Após cuidadosa consideração, decidi que nossa empresa reconsiderará o acordo de 5 bilhões com o Grupo Brandão." Ela fez uma pausa calculada. "Identificamos diferenças inconciliáveis de valores que tornam esta parceria inviável a longo prazo." Um dos acionistas mais antigos pigarreou: "Alane, estamos falando de 5 bilhões. Não podemos simplesmente..." "Podemos e devemos", ela interrompeu suavemente. "A Apex não é apenas um conjunto de contratos e números. Somos uma empresa com princípios. E esses princípios não estão à venda." A sala mergulhou num silêncio denso. Alguns trocaram olhares preocupados. Outros pareciam avaliar o real significado daquelas palavras. "Os documentos com as alternativas estão nas pastas à sua frente", continuou ela. 3 cenários diferentes, todos financeiramente viáveis, todos preservando nossos investidores e colaboradores. Quando a reunião terminou, 2 horas depois, a maioria dos acionistas saiu convencida. A estratégia era arriscada, mas a lógica era impecável. A empresária permaneceu sozinha em seu escritório, observando o horizonte de Chicago. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Sofia Mendes pedindo um encontro urgente. Alane sorriu levemente. O primeiro movimento estava feito. O tabuleiro estava preparado. E os Brandão nem imaginavam o que viria a seguir. A notícia do possível cancelamento do acordo de 5 bilhões de dólares se espalhou como fogo em palha seca pelos círculos financeiros de Chicago. As ações da empresa dos Brandão despencaram 20% em apenas 2 dias, enquanto analistas de mercado especulavam sobre os motivos por trás da decisão de Alane Costa. Henrique Brandão, com seu terno impecável e expressão furiosa, convocou uma reunião de emergência em sua cobertura. O patriarca bateu na mesa de mogno enquanto gritava ordens pelo telefone.
Ameace com processo. Faça o que for preciso. Aquela mulher não pode simplesmente rasgar um contrato dessa magnitude, vociferou para seu advogado principal. Henrique acreditava que sua influência, construída ao longo de décadas, seria suficiente para dobrar qualquer resistência. Enquanto isso, em um apartamento discreto em Bronzeville, Alane organizava sua própria estratégia. Sentada à mesa da cozinha com uma xícara de chá, a empresária revisava documentos com calma metódica. Seu celular tocou pela 5ª vez, mais um diretor pressionado pelos Brandão. Entendo suas preocupações, mas minha decisão está tomada, respondeu ela, com voz firme, mas serena. Diferenças de valores não são negociáveis. Naquela mesma noite, Alane encontrou Sofia Mendes em uma cafeteria discreta em Hyde Park. A jornalista investigativa chegou com uma pasta grossa debaixo do braço e olhos brilhando de determinação. Tenho acompanhado os Brandão há anos, explicou Sofia, espalhando recortes e anotações sobre a mesa. Eles construíram aquele império às custas de comunidades inteiras. A CEO da Apex ouvia atentamente enquanto a repórter detalhava esquemas de gentrificação predatória, contratos públicos fraudulentos e práticas trabalhistas abusivas. Cada documento confirmava o que Alane já suspeitava. A arrogância demonstrada naquela festa era apenas a superfície de algo muito mais sombrio. Precisamos ser estratégicas, ponderou Alane, organizando os papéis em categorias. Não quero apenas cancelar um acordo. Quero transformar o sistema que permitiu que eles operassem assim por tanto tempo. Sofia sorriu, reconhecendo na empresária uma aliada que compartilhava sua visão de justiça. Hoje tenho contatos em todos os veículos de imprensa da cidade. Quando decidir agir, posso garantir que a história será contada corretamente. Enquanto a noite avançava, as duas mulheres traçaram um plano meticuloso. Não seria uma vingança apressada, mas uma reconstrução cuidadosa do poder. Cada movimento seria calculado. Cada revelação teria propósito. Eles acham que podem nos intimidar com ameaças legais e pressão financeira, disse Alane, fechando seu caderno de anotações. Mas vamos mostrar que existem forças mais poderosas que o dinheiro. Sofia assentiu, guardando os documentos. A verdade é uma delas. O subsolo da cafeteria em Hyde Park tinha iluminação amarelada e paredes de tijolos expostos. Sofia Mendes chegou primeiro, escolhendo uma mesa afastada onde ninguém poderia ouvir a conversa. Quando Alane Costa entrou, a jornalista já havia espalhado uma série de pastas sobre a superfície de madeira. Isso é apenas a ponta do iceberg, disse Sofia, deslizando documentos para a empresária. Os Brandão compraram terrenos em Bronzeville e Englewood por valores irrisórios depois de sabotarem projetos de infraestrutura nesses bairros. Alane examinou os papéis cuidadosamente. Havia contratos, transferências bancárias e e-mails trocados entre Henrique Brandão e funcionários públicos. Um esquema bem articulado que durava décadas. A família pressionava por cortes em serviços básicos, assistia os imóveis desvalorizarem, comprava tudo a preço de banana e depois lucrava com a gentrificação. Eles literalmente enriqueceram, empobrecendo bairros negros, murmurou a CEO da Apex, sentindo um nó no estômago. Minha avó perdeu a casa dela em um desses esquemas. Sofia tomou um gole de café antes de continuar. Tem mais. Descobri que o Carter está envolvido em lavagem de dinheiro, através daqueles projetos de revitalização urbana que ele tanto divulga nas redes sociais. O celular de Alane vibrou. Era um diretor da Apex perguntando sobre o acordo bilionário. Ela silenciou o dispositivo eletrônico e voltou sua atenção aos documentos. Poderíamos entregar tudo isso para a imprensa agora mesmo, sugeriu a jornalista. Seria um escândalo imediato.
Alane fechou a pasta lentamente, seu rosto não revelando nenhuma emoção. Ela havia aprendido a controlar suas reações desde criança. Não, escândalos passam, Sofia. Quero algo mais duradouro. A empresária pegou um guardanapo e começou a desenhar um diagrama. Vamos fazer isso diferente. Primeiro, cancelamos o acordo formalmente, citando incompatibilidade de valores corporativos. Depois, começamos a adquirir as dívidas das empresas parceiras deles. Sofia observava, fascinada pela calma estratégica de sua aliada. Enquanto isso, continuou Alane, você continua investigando, mas guarda as provas mais contundentes. Vamos liberar informações aos poucos, como gotas de veneno. Cada revelação precisa dar tempo para que eles tentem se defender e se enterrem ainda mais. A jornalista sorriu. Uma queda lenta e dolorosa. Exatamente. Não quero apenas destruir a reputação deles. Quero transformar tudo o que eles construíram em algo que beneficie exatamente as pessoas que eles prejudicaram. Quando saíram da cafeteria, já era noite em Chicago. Alane sabia que estava iniciando uma guerra silenciosa contra uma das famílias mais poderosas da cidade. Mais diferente do que Henrique Brandão poderia imaginar, ela não precisaria levantar a voz para vencer. Enquanto os Brandão enfrentavam o início de sua queda, a Fundação Vó Rosa florescia nas periferias de Chicago. Criada por Alane Costa como tributo à sua avó materna, a organização havia se tornado um farol de esperança em comunidades historicamente negligenciadas. Nos bairros de Bronzeville e Englewood, onde o investimento social era praticamente inexistente, agora surgiam centros comunitários vibrantes. As feiras de inovação da Fundação transformavam quadras abandonadas em espaços de criatividade. Jovens que nunca haviam sido incentivados agora apresentavam projetos tecnológicos diante de investidores reais. As rodas de conversa, realizadas em escolas públicas e praças, abriam espaço para vozes que Chicago se acostumara a silenciar. Jared Silva observava tudo com admiração crescente. O jovem estagiário da Apex carregava em seu sobrenome o peso de uma história familiar marcada pela injustiça. Seu avô havia perdido tudo décadas atrás, quando um esquema imobiliário dos Brandão expulsou centenas de famílias de um bairro em processo de valorização. Aquela dor herdada agora se transformava em combustível para a mudança. Você tem potencial para muito mais que um estágio, Alane disse a ele durante uma reunião na sede da empresa. O que você faria se tivesse recursos para desenvolver aquela ideia que me apresentou? O estagiário hesitou apenas por um momento. Sua proposta era uma plataforma que conectava pequenos empreendedores de comunidades marginalizadas a grandes investidores, eliminando intermediários e preconceitos do processo. Com o apoio financeiro e estratégico da CEO, o projeto saiu do papel em tempo recorde. Em apenas 3 meses, a startup de Jared já havia facilitado mais de 100 parcerias comerciais e atraído a atenção de veículos de comunicação nacionais. O jovem, que crescera ouvindo histórias sobre a humilhação de sua família, agora era convidado para palestras em universidades e programas de televisão. Este é apenas o começo, comentou Sofia Mendes em uma de suas reportagens sobre o fenômeno. A jornalista, que continuava investigando os Brandão, via na ascensão de Jared um símbolo poderoso da transformação que Chicago estava vivendo. Nos corredores da Apex, funcionários notavam como Alane sorria discretamente ao ver notícias sobre o sucesso do rapaz. Para ela, cada conquista da fundação e cada história como a de Jared representava uma vitória silenciosa, não apenas contra os Brandão, mas contra um sistema inteiro
que por décadas havia determinado quem poderia ou não prosperar em Chicago. A família Brandão sentia o chão desmoronar sob seus pés. As ações da Apex disparavam na bolsa de valores, enquanto seus próprios investimentos despencavam a cada novo dia. Eleanor Brandão, com seu característico colar de pérolas e expressão altiva, convocou uma reunião de emergência na mansão da família no bairro nobre de Chicago. "Precisamos mudar a narrativa", declarou a matriarca, batendo com as unhas perfeitamente manicuradas na mesa de mogno. "Vamos organizar um evento beneficente, algo grandioso que mostre que nos importamos." 2 semanas depois, o salão do Ritz-Carlton estava decorado com orquídeas raras e iluminação suave. Eleanor havia convidado toda a elite da cidade e prometido doações milionárias para causas sociais. Mas quando as portas se abriram, apenas 1/3 dos convidados apareceu. Os jornalistas, que normalmente disputavam espaço para fotografar a família, estavam ausentes. Apenas um blog local cobriu o evento, mencionando o desespero palpável que pairava no ar. Enquanto isso, Carter Brandão, o filho caçula de 25 anos, decidiu seguir outro caminho. Com seu cabelo perfeitamente arrumado e roupas de grife, ele lançou um canal no YouTube e perfis em todas as redes sociais com o slogan "Diversidade é o futuro". Seus primeiros vídeos falavam sobre inclusão e igualdade, temas que jamais haviam sido mencionados nos jantares da família. "Estou evoluindo como pessoa", declarou o jovem em seu terceiro vídeo, enquanto tomava um café que custava o salário diário de muitos trabalhadores. Acredito que todos merecem oportunidades. A internet, porém, não perdoou. Comentários sarcásticos inundaram suas publicações. Esse não é o mesmo que chamou seu motorista de serviçal descartável ano passado, questionou um usuário. Outro compartilhou fotos antigas de Carter em festas exclusivas com legendas racistas. Em uma tentativa desesperada, o rapaz convidou influenciadores negros e latinos para colaborações, oferecendo pagamentos generosos. A maioria recusou publicamente. Uma influenciadora de Brownsville postou: "Dinheiro não compra respeito nem apaga histórico de preconceito." Na mansão dos Brandão, o silêncio se tornava ensurdecedor. Henrique observava, impotente, enquanto décadas de poder e influência desmoronavam. Eleanor cancelou sua agenda social após comparecer a um evento onde foi deliberadamente colocada em uma mesa nos fundos. Carter desativou os comentários em suas redes. Mas os números de visualizações continuavam caindo. O império, que antes parecia inabalável, agora revelava suas rachaduras para toda Chicago ver. E enquanto os Brandão lutavam para se reinventar, Alane Costa observava em silêncio, sabendo que a justiça estava apenas começando a ser servida. O vídeo chegou às mãos de Sofia Mendes através de uma fonte anônima dentro do próprio círculo de Henrique Brandão. As imagens eram nítidas. O patriarca dos Brandão, sentado em um restaurante luxuoso do centro de Chicago, conversava em tom baixo com 3 políticos influentes. "Precisamos enterrar esse fundo vó Rosa antes que ganhe mais tração", dizia ele, enquanto gesticulava com um charuto entre os dedos. "Tenho 50 mil motivos para cada um de vocês garantir que nenhum alvará seja aprovado." Sofia não hesitou. Em menos de 24 horas, o vídeo estava no ar, acompanhado de uma reportagem detalhada sobre como a família Brandão havia sistematicamente sabotado iniciativas em bairros periféricos de Chicago por décadas. O escândalo explodiu instantaneamente. Canais de televisão, jornais e redes sociais não falavam de outra coisa. Henrique tentou negar, alegando que o vídeo havia sido manipulado. Sua assessoria de imprensa divulgou um comunicado chamando a reportagem de
perseguição pessoal sem fundamento. Mas era tarde demais. 3 investigações foram abertas simultaneamente, uma pela Procuradoria do Estado, outra pela Comissão de Ética do Legislativo e uma terceira pelo FBI, que já suspeitava de corrupção envolvendo contratos públicos. Enquanto o patriarca enfrentava a tempestade pública, Blair Brandão decidiu contra-atacar diretamente. A filha dos Brandão entrou com um processo por difamação contra Alane Costa, exigindo 100 milhões de dólares em danos morais. O documento, repleto de acusações infundadas, alegava que a empresária havia orquestrado uma campanha de difamação para destruir a reputação da família. É um processo desesperado e sem qualquer base legal, comentou o advogado de Alane em uma breve declaração à imprensa. Ele estava certo. Em apenas 9 dias, um tempo recorde para o sistema judiciário americano, o juiz Marcus Reynolds arquivou o caso, afirmando em sua decisão que não há sequer indícios mínimos que sustentem as alegações da autora. A humilhação judicial foi o golpe final na credibilidade dos Brandão. Ações das empresas da família despencaram 40% em uma semana. Parceiros comerciais começaram a romper contratos, citando cláusulas éticas. O clube exclusivo onde tudo começou discretamente cancelou a filiação vitalícia da família. Alane observava tudo com a mesma expressão serena que mantivera naquela noite de humilhação. Ela não comemorou publicamente, nem deu entrevistas sobre o assunto. Seu único comentário foi durante uma reunião da Fundação Vó Rosa. Nosso trabalho não é sobre destruir, mas construir. Continuemos. A série de reportagens Império de Areia estampou a primeira página do principal jornal de Chicago durante 3 dias consecutivos. Sophia Mendes havia descoberto uma caixa de documentos que ligava diretamente a fortuna centenária dos Brandão a práticas predatórias de especulação imobiliária em bairros predominantemente negros. Os papéis, amarelados pelo tempo, revelavam como Henrique Brandão e seus antepassados haviam manipulado contratos governamentais, forçando desapropriações e lucrando milhões com o sofrimento de famílias vulneráveis. Foi como encontrar o mapa de um crime perfeito, comentou Sophia em entrevista a uma rádio local. A jornalista havia trabalhado incansavelmente por semanas, conectando documentos, entrevistando vítimas e consultando especialistas. O resultado foi devastador para a família que há gerações se apresentava como benfeitora da cidade. As revelações provocaram uma onda de protestos em frente à mansão dos Brandão. Centenas de pessoas, muitas delas descendentes das famílias prejudicadas, exigiam justiça e reparação histórica. O Ministério Público anunciou a abertura de investigações sobre contratos assinados nas últimas décadas, enquanto a Comissão de Ética do município convocou audiências públicas. Eleanor tentou desesperadamente abafar o escândalo, oferecendo doações milionárias a instituições de caridade. Carter publicou vídeos emocionados em suas redes sociais, alegando desconhecer o passado da família. Nenhuma dessas tentativas surtiu efeito. A máscara havia caído definitivamente. Enquanto os Brandão enfrentavam o colapso público, Alane Costa surpreendeu a todos ao recusar o prêmio Cidadão do Ano oferecido pela Prefeitura de Chicago. Em cerimônia transmitida ao vivo, a empresária subiu ao palco apenas para declarar: "Agradeço a honra, mas a verdadeira homenagem não está em medalhas ou títulos. Está em ver a transformação real na vida das pessoas que foram sistematicamente excluídas." Sua fala, breve e contundente, viralizou instantaneamente. Comentaristas políticos destacaram como Alane havia transformado um momento de glória pessoal em um poderoso recado sobre justiça social. Nos dias seguintes,
Sua empresa recebeu centenas de mensagens de apoio e propostas de parceria. A recusa do prêmio, combinada com as revelações de Sophia, criou um contraste devastador. De um lado, uma família construída sobre exploração e mentiras. De outro, uma mulher que abria mão de reconhecimento em nome de princípios maiores. Ela não precisou gritar ou humilhar ninguém, comentou Jared para colegas da Apex. Apenas mostrou quem realmente é, e isso foi suficiente para mudar tudo. O jovem não imaginava que, em breve, seria parte fundamental da próxima fase daquela transformação silenciosa que sacudia Chicago. Enquanto a família Brandão assistia seu império desmoronar, Alane Costa trabalhava incansavelmente nos bastidores. As portas que antes se abriam para os Brandão agora se fechavam com estrondos de reprovação. Contratos milionários eram cancelados e convites para eventos exclusivos simplesmente pararam de chegar. O isolamento social que eles tanto usaram como arma contra outros, agora se voltava contra eles próprios. Na sede da Apex, Alane enfrentava uma batalha diferente. Em uma reunião tensa com os principais acionistas, ela apresentou seu plano para redirecionar os 5 bilhões de dólares do acordo cancelado. Vamos investir em empreendedores de Bronzeville, Englewood e outros bairros marginalizados, anunciou ela, mantendo a postura firme diante dos olhares céticos. Não é caridade. É investimento estratégico em talentos ignorados por décadas. Alguns acionistas se levantaram indignados. Um deles bateu na mesa e gritou que ela estava destruindo o legado da empresa por vingança pessoal. A empresária não se abalou. Com dados precisos e projeções financeiras detalhadas, demonstrou como a diversificação de investimentos criaria um ecossistema econômico mais sustentável a longo prazo. Mesmo após vencer a votação por margem estreita, os desafios continuaram. Perfis anônimos nas redes sociais espalhavam rumores sobre sua vida pessoal e questionavam sua competência. Jornais de menor expressão, ainda alinhados com os interesses dos Brandão, publicavam manchetes tendenciosas sobre a saúde financeira da Apex. O ataque mais coordenado veio através do sistema bancário. 3 grandes instituições financeiras, historicamente aliadas da família Brandão, começaram simultaneamente a dificultar operações do fundo Vó Rosa. Linhas de crédito foram negadas a empreendedores apoiados pela fundação, mesmo quando cumpriam todos os requisitos. Sophia Mendes, com sua experiência investigativa, identificou o padrão. Não é coincidência, explicou a jornalista, mostrando a Alane documentos e e-mails vazados que comprovavam a conspiração. Eles estão tentando sufocar o fundo antes que mostre resultados. As 2 mulheres trabalharam noites seguidas, compilando evidências. Sophia publicou uma reportagem devastadora, revelando como executivos bancários se reuniram secretamente com Henrique Brandão dias antes das restrições começarem. O impacto foi imediato. Acionistas dos bancos exigiram explicações. Clientes ameaçaram retirar investimentos. Em menos de 48 horas, os 3 bancos emitiram pedidos públicos de desculpas e anunciaram linhas de crédito especiais para empreendedores minoritários. Alane não comemorou publicamente. Quando um repórter perguntou sobre sua vitória, ela apenas respondeu: "Não é sobre mim, é sobre criar oportunidades que deveriam ter existido há décadas." O prédio sede dos Brandão, um colosso de vidro e aço no centro financeiro de Chicago, estava agora vazio, com uma placa de venda balançando na entrada principal. Alane Costa observava a estrutura do outro lado da rua. Vendo além da fachada imponente, ela enxergava possibilidades onde outros viam apenas o fantasma de um império em ruínas. Após 3 reuniões tensas com o conselho da Apex, a empresária conseguiu aprovação para uma manobra ousada:
adquirir o edifício que simbolizava tudo o que os Brandão representavam. Não era apenas um movimento financeiro, mas um gesto simbólico poderoso. Onde antes só a elite tinha acesso, agora as portas se abririam para todos. E transformaremos este lugar em um centro cultural comunitário, anunciou ela durante coletiva de imprensa no saguão ainda vazio. Cada andar que antes servia ao lucro, agora servirá à arte, educação e esperança. A notícia correu rápido pelos bairros de Bronzeville e Englewood. Sofia Mendes cobriu o anúncio com uma reportagem especial, destacando como o espaço que já havia sido palco de negociações bilionárias seria ressignificado para servir comunidades historicamente marginalizadas. Em menos de 2 meses, o primeiro andar já estava irreconhecível. Paredes foram derrubadas para criar um amplo espaço de exposição, e artistas locais, muitos descobertos através de iniciativas do Fundo Vó Rosa, começaram a ocupar o local com suas obras. Pinturas vibrantes, esculturas feitas de materiais reciclados e instalações multimídia transformaram completamente a energia do edifício. Henrique. Ao passar de automóvel pela frente do prédio e ver a fila de pessoas aguardando para entrar na exposição inaugural, sentiu o golpe final em seu orgulho. O patriarca dos Brandão desviou o olhar, ordenando ao motorista que acelerasse. A exposição Renascimento atraiu mais de 5.000 visitantes no primeiro fim de semana. Jornalistas internacionais chegaram a Chicago para cobrir o fenômeno, não apenas a queda de uma dinastia empresarial, mas principalmente a ressurreição cultural de um espaço antes proibido para muitos. Este lugar nunca teve tanta vida, comentou uma senhora idosa de Bronzeville, observando crianças correndo pelos corredores, onde antes executivos de terno faziam negócios a portas fechadas. No antigo escritório de Henrique, agora transformado em sala de oficinas criativas para adolescentes, Alane encontrou um momento de silêncio. Ela não celebrava a destruição dos Brandão, mas sim a construção de algo novo e significativo. A empresária tocou a parede recém-pintada com cores vibrantes e sorriu. A vingança nunca fora seu objetivo final. A transformação, sim. O auditório da Universidade de Chicago estava lotado quando Jared Silva subiu ao palco. Com apenas 22 anos, o jovem empreendedor apresentava oficialmente a Renova, sua startup de tecnologia sustentável que transformava resíduos industriais em materiais de construção de baixo custo. Nos bastidores, Alane Costa observava com orgulho genuíno o rapaz que, há apenas 2 anos, era um tímido estagiário da Apex. Esta empresa não é apenas minha, declarou Jared, ajustando o microfone. Ela pertence a Bronzeville, a Englewood, a todos os bairros que foram esquecidos pelo poder público e pelas grandes corporações. A plateia aplaudiu entusiasticamente enquanto ele explicava como o financiamento do Fundo Vó Rosa havia sido fundamental para concretizar o projeto que já empregava 17 jovens de comunidades periféricas. Nas redes sociais, a Renova se tornou um fenômeno instantâneo. Vídeos mostrando casas populares construídas com os materiais desenvolvidos por Jared acumulavam milhões de visualizações. Investidores de todo o país começaram a procurar o jovem empresário, mas ele mantinha sua lealdade ao fundo, que acreditou nele desde o início. Enquanto isso, a quilômetros dali, em uma mansão quase vazia no exclusivo bairro de Gold Coast, Eleanor Brandão empacotava suas joias em uma mala discreta. A matriarca da família havia vendido secretamente suas propriedades pessoais e planejava deixar o país com uma nova identidade. Seus documentos falsos indicavam que ela seria agora Elizabeth Bennet, uma viúva britânica que pretendia se estabelecer na Suíça.
Na manhã de sua partida planejada, Eleanor recebeu a visita inesperada de 2 advogados da Apex. Com expressões neutras, os profissionais lembraram à socialite que as cláusulas contratuais das antigas parcerias entre as empresas proibiam expressamente a saída do país de qualquer membro da diretoria dos Brandão durante investigações pendentes. "Isso é um absurdo! Vocês não podem me manter prisioneira!" gritou a matriarca, derrubando uma taça de cristal no chão. "A senhora é livre para ir aonde quiser dentro dos Estados Unidos", respondeu calmamente um dos advogados. "Mas tentar sair agora seria considerado obstrução de justiça." Naquela noite, Eleanor apareceu involuntariamente nas manchetes quando foi fotografada, jantando sozinha em um restaurante antes frequentado pela elite de Chicago. Ninguém se aproximou para cumprimentá-la. O maître, que anos antes se curvava à sua presença, agora mal a olhava nos olhos. A humilhação silenciosa era ensurdecedora. Enquanto a matriarca dos Brandão enfrentava o ostracismo social, Jared Silva era convidado para palestrar em escolas públicas por toda Chicago, provando que o verdadeiro poder não estava em sobrenomes tradicionais, mas em ideias que realmente transformavam vidas. Desesperada, Blair Brandão encarou seu reflexo no espelho do banheiro luxuoso de seu apartamento. As notícias sobre sua família se espalhavam como fogo, destruindo décadas de influência em questão de semanas. Ela precisava agir rápido. Com mãos trêmulas, digitou uma mensagem para um contato na Global Ventures, conglomerado europeu que há anos tentava entrar no mercado americano. "Tenho documentos internos da Apex. Estratégias, contratos futuros, pontos fracos, 5 milhões. Dinheiro na Suíça." O encontro foi marcado para um restaurante discreto em Lincoln Park. Blair chegou usando óculos escuros e um lenço cobrindo parcialmente o rosto. Carregava um dispositivo eletrônico com arquivos que havia roubado durante seu último acesso aos sistemas da Apex. O que ela não sabia era que Sofia Mendes ocupava uma mesa no canto, fingindo ler um livro enquanto fotografava discretamente cada movimento. A jornalista investigativa havia sido alertada por um funcionário da Apex que notou acessos estranhos nos servidores. Dias antes, ela havia instalado um programa de rastreamento no celular de Blair, após descobrir que a herdeira planejava algo desesperado. Quando o executivo da Global Ventures chegou e Blair começou a passar os arquivos, Sofia já tinha acionado tanto a segurança da Apex quanto autoridades federais. Em questão de minutos, a filha dos Brandão foi escoltada para fora do estabelecimento, enquanto o executivo estrangeiro era detido para interrogatório. No dia seguinte, a traição de Blair estampava manchetes. Nem mesmo seus antigos aliados quiseram se manifestar em sua defesa. A herdeira, que já estava isolada socialmente, tornou-se completamente persona non grata nos círculos empresariais de Chicago. Enquanto isso, em sua mansão no bairro Gold Coast, Henrique Brandão, e não Harrison, como erroneamente citado em alguns tabloides, enfrentava seu próprio pesadelo. Agentes federais bateram à sua porta às 5 da manhã. O patriarca foi levado algemado, ainda de pijama, enquanto vizinhos assistiam atônitos. Documentos obtidos por Sofia revelavam um esquema de evasão fiscal que durava mais de 15 anos. O empresário havia escondido fortunas em paraísos fiscais e falsificado declarações para reduzir impostos em mais de 200 milhões de dólares. O Chicago Tribune publicou uma reportagem especial intitulada "O Funeral Social dos Brandão", detalhando como uma das famílias mais poderosas da cidade havia implodido por dentro. Antigos amigos negavam qualquer proximidade, clubes cancelavam suas membresias e instituições de caridade removiam seus nomes de listas de doadores. No escritório da Apex, Alane Costa observava a queda dos Brandão sem comemorar. Para ela, não se tratava de vingança, mas de justiça sendo finalmente servida.
O salão de imprensa da Apex transbordava de jornalistas quando Alane Costa subiu ao palco. Câmeras disparavam flashes enquanto ela ajustava o microfone com a mesma calma que demonstrara durante toda a crise. Seu terno azul marinho contrastava com o vermelho sutil do batom, uma imagem de poder sem ostentação. O cancelamento do acordo com os Brandão foi apenas o primeiro passo de uma transformação necessária, anunciou ela, pausando para que suas palavras fossem absorvidas. Hoje, revelo que a Apex adquiriu legalmente 80% das dívidas das empresas parceiras da família. Um burburinho percorreu a sala. Sofia Mendes, sentada na primeira fileira, sorriu discretamente enquanto anotava cada palavra. A jornalista sabia, antes de todos, o que viria a seguir. Não pretendemos destruir essas empresas, continuou Alane. Pelo contrário, vamos reestruturá-las com práticas justas, salários dignos e oportunidades reais para comunidades historicamente excluídas. Enquanto ela detalhava o plano de reestruturação, executivos de várias corporações assistiam à transmissão ao vivo com expressões de espanto. Ninguém havia previsto que a empresária negra, que um dia fora tratada como invisível, agora redesenharia o mapa econômico de Chicago. E há mais, disse ela, um brilho sutil em seus olhos. O Clube Millennium, onde muitos de vocês já estiveram em eventos exclusivos, agora pertence à Apex. O clube era um símbolo. Foi ali, entre taças de champanhe e risos condescendentes, que Henrique Brandão e sua esposa, Eleanor, haviam humilhado Alane publicamente. O patriarca jamais imaginaria que aquele espaço, frequentado apenas pela elite branca da cidade por mais de 100 anos, mudaria de mãos. Nossa primeira decisão é transformar o Millennium em um centro cultural aberto. Começaremos com uma série de eventos gratuitos celebrando a cultura negra e latina, explicou ela. Onde antes havia exclusão, haverá diversidade. Onde havia silêncio, haverá música. Nos fundos da sala, Jared Silva observava sua mentora com admiração. O jovem empreendedor havia crescido ouvindo histórias sobre como lugares como o Millennium eram inacessíveis para pessoas como ele. Agora, sua startup seria apresentada no primeiro evento do novo espaço. Ao final da coletiva, um repórter perguntou se tudo aquilo era uma vingança pessoal contra os Brandão. Alane sorriu serenamente antes de responder. Não se trata de vingança, mas de correção histórica. Não estou tomando nada que não tenha sido construído sobre exclusão. Estou apenas devolvendo esses espaços à cidade que sempre mereceu habitá-los. Enquanto deixava o palco, os aplausos ecoavam. A empresária sabia que a batalha não estava ganha. Haveria resistência, processos e sabotagens. Mas cada passo dado era um movimento calculado em um jogo que ela aprendera a dominar. Apesar da vitória incontestável, Alane Costa não conseguia dormir tranquilamente. Nas madrugadas silenciosas em seu apartamento em Bronzeville, ela fitava as luzes de Chicago pela janela, enquanto a mesma pergunta ecoava em sua mente. Até onde ia a linha entre justiça e vingança? Cada decisão tomada contra os Brandão havia sido meticulosamente calculada, legal e ética. Mas o prazer que sentia ao ver o império deles desmoronar, às vezes a assustava. O poder é saber quando parar, dizia sempre sua avó, cujo nome agora batizava o fundo que transformava vidas. Aquelas palavras a perseguiam, enquanto observava as notícias sobre a queda da família que a humilhara. Não queria se tornar aquilo que combatia, alguém que usava poder para subjugar outros. Buscando equilíbrio emocional, a empresária começou a frequentar, sem anunciar sua presença, rodas de conversa em escolas públicas de bairros periféricos,
Vestida com simplicidade, sentava-se ao fundo das salas, ouvindo jovens compartilharem sonhos e desafios. Ali, longe dos holofotes e das salas de reunião da Apex, ela reconectava-se com suas raízes e propósito. Numa dessas visitas a uma escola em Englewood, Alane congelou ao reconhecer Dona Marta, a professora que havia acreditado nela quando criança. Já nos seus 70 anos, a educadora ainda tinha o mesmo olhar afiado, que enxergava potencial, onde outros viam apenas limitações. Sempre soube que você voltaria, disse a senhora, abraçando-a após o evento. Acompanho cada passo seu pelos jornais. Caminhando pelo pátio da escola, entre crianças que corriam despreocupadas, Dona Marta segurou as mãos de sua ex-aluna. O que você fez não foi apenas derrubar uma família poderosa, Alane. Você não mudou apenas sua vida. Mudou o destino de muitos. Aquelas palavras atingiram a CEO com força inesperada. Não era sobre os Brandão, nunca tinha sido. Era sobre quebrar ciclos de exclusão, sobre transformar espaços e criar oportunidades. Naquela noite, voltando para casa em seu automóvel, Alane tomou uma decisão. O centro cultural instalado no antigo prédio dos Brandão receberia um novo andar dedicado à educação financeira para jovens de comunidades marginalizadas. E o nome do espaço seria Dona Marta. A vingança podia ser doce, mas a justiça verdadeira tinha sabor de futuro. E esse futuro tinha o rosto de cada criança que agora podia sonhar sem limites impostos por sobrenomes ou origens. Marina Torres se aproximou de Alane Costa com um café em mãos e um sorriso que escondia anos de silêncio. As duas mulheres sentaram-se na varanda do escritório da Apex, com vista para o skyline de Chicago. Marina havia sido a executiva que, naquela noite fatídica no clube exclusivo, servira champanhe a Eleanor Brandão enquanto testemunhavas, impotente, a humilhação pública de Alane. Renunciei 3 meses depois daquele evento, revelou Marina, seus olhos fixos no horizonte. Mas não consegui mais olhar para o espelho, sabendo que trabalhava para pessoas que perpetuavam aquele tipo de comportamento. A CEO da Apex estudou o rosto da ex-executiva por alguns segundos, antes de perguntar: por que voltar agora? Porque o que você está construindo é o que sempre sonhei ver acontecer, respondeu Marina, entregando uma pasta com propostas detalhadas para políticas inclusivas que poderiam transformar a cultura corporativa da Apex. Passei os últimos anos estudando modelos de diversidade que realmente funcionam, não apenas para marketing. Enquanto isso, Sofia Mendes conduziu uma investigação minuciosa sobre a mansão dos Brandão em Gold Coast, símbolo de poder e opulência por mais de 4 décadas. A jornalista havia descoberto documentos que comprovavam que a última grande reforma do imóvel, avaliada em milhões de dólares, havia sido financiada com recursos desviados de um programa destinado à revitalização de bairros periféricos. Eles literalmente roubaram o dinheiro que deveria construir escolas em Englewood para colocar mármore importado nos banheiros, explicou Sofia durante uma videoconferência com Alane. A investigadora parecia exausta, mas seus olhos brilhavam com a satisfação de quem finalmente encontra a peça final de um quebra-cabeça. A revelação foi publicada em uma série especial que viralizou instantaneamente. Professores de ética empresarial de universidades renomadas começaram a usar o caso Brandão como estudo obrigatório em suas aulas. O que antes era um império respeitado, agora se tornava sinônimo de decadência moral nas rodas de discussão acadêmica. Na semana seguinte, Alane e Marina implementaram o primeiro ciclo de mudanças estruturais na Apex, juntas. Criaram um conselho de diversidade com poder real de decisão e estabeleceram métricas claras para acompanhar o progresso das iniciativas.
Não estamos apenas corrigindo erros do passado, comentou Alane durante a reunião inaugural. Estamos construindo o modelo que outros seguirão no futuro. A mansão dos Brandão, ironicamente, foi colocada à venda por um preço bem abaixo do mercado. Ninguém queria comprar um símbolo tão manchado de corrupção. 3 anos se passaram desde a queda dos Brandão. O antigo prédio sede, antes símbolo de exclusão e privilégio, agora pulsava com uma energia completamente diferente. Crianças de Bronzeville e Englewood corriam pelos corredores de mármore, suas risadas ecoando onde antes só se ouviam sussurros de negócios fechados a portas fechadas. Alane Costa observava da janela do 3º andar, onde funcionava seu escritório improvisado. Lá embaixo, uma feira de artesanato ocupava o que antes era o estacionamento privativo da família Brandão. Barracas coloridas vendiam desde comida caseira até arte produzida por jovens talentos locais. O aroma de café recém-coado misturava-se com música ao vivo, uma banda de jazz formada por estudantes da escola pública onde ela mesma havia estudado. Conseguimos transformar isso em algo realmente bonito, comentou Sofia Mendes, que acabara de entrar na sala com uma pasta de documentos. A jornalista, agora diretora de comunicação do Centro Cultural, sorriu ao ver o movimento na rua. Mas a transformação não vinha sem resistência. Nos bastidores, a CEO da Apex enfrentava uma batalha silenciosa. Antigos aliados dos Brandão, espalhados pelo sistema judiciário e político de Chicago, tentavam reverter a situação através de processos e bloqueios administrativos. Na semana anterior, um juiz havia tentado suspender as atividades do centro, alegando irregularidades na documentação. Acusação que caiu por terra em menos de 48 horas. Recebemos outro comunicado do escritório de advocacia que representa Carter, disse Sofia, entregando um documento. Ele está tentando reivindicar direitos sobre a marca da fundação. Alane apenas sorriu, sem demonstrar preocupação. Sua memória estratégica, que registrava cada detalhe das humilhações passadas, agora servia como bússola para navegar os obstáculos. Ela havia antecipado cada movimento dos adversários. Já falei com nosso departamento jurídico. Temos tudo documentado, respondeu calmamente enquanto guardava o papel na gaveta. Eles nunca entenderam que nossa força não está apenas nos contratos, mas nas pessoas. Naquele mesmo dia, enquanto políticos pressionavam para cortar o financiamento de projetos sociais vinculados ao centro, dezenas de moradores se reuniram espontaneamente em frente ao prédio. Muitos eram pessoas que haviam sido diretamente prejudicadas pelas práticas dos Brandão no passado. A empresária observou a multidão da janela. Sua lealdade às origens e à comunidade, que a apoiou desde o início, era seu escudo mais forte. As tentativas de sabotagem apenas fortaleciam os laços entre o centro cultural e o bairro que o abraçara como símbolo de resistência e esperança. O Império dos Brandão se desintegrava diante dos olhos de Chicago, como um castelo de areia levado pela maré. Universidades de prestígio como Northwestern e Chicago incluíram o caso em seus currículos de ética empresarial, analisando como Alane Costa havia reescrito as regras do jogo sem jamais quebrar uma sequer. Líderes comunitários de Bronzeville e Englewood citavam seu nome em discursos inspiradores, transformando-a em símbolo de resistência silenciosa. Quando a Universidade de Illinois ofereceu a Alane um doutorado honorário, ela educadamente recusou. O mesmo aconteceu com a medalha da cidade e com o convite para palestrar em Harvard. A empresária preferia dedicar seu tempo aos projetos do Fundo Vó Rosa, onde abraços genuínos e histórias de transformação valiam mais que qualquer troféu. Não construí tudo isso para virar estátua.
explicou ela durante uma roda de conversa em uma escola pública de Southside. Construí para que vocês pudessem ocupar esses espaços. Sofia Mendes, por sua vez, viu seu trabalho jornalístico ganhar projeção internacional. A série de reportagens sobre os Brandão recebeu o prêmio Pulitzer, consolidando a jornalista como referência em investigação sobre desigualdade social. Nos bastidores, Sofia e Alane mantinham uma parceria inabalável, provando que a verdade, quando bem contada, podia mudar estruturas centenárias. O que fizemos não foi vingança, declarou Sofia em entrevista à ANPR. Foi correção histórica. Enquanto isso, Jared Silva transformava sua startup em um fenômeno nacional. O jovem empreendedor, agora mentor de dezenas de talentos da periferia, fazia questão de iniciar cada palestra contando sobre seu primeiro dia como estagiário na Apex e como Alane havia enxergado potencial onde outros viam apenas um garoto de Englewood. Minha avó perdeu tudo para os Brandão nos anos 70, compartilhava ele com seus mentorados. Mas graças à visão de uma mulher que se recusou a baixar a cabeça, consegui não apenas recuperar nossa dignidade, mas criar oportunidades para centenas de jovens como eu. Os antigos salões que testemunharam a humilhação de Alane agora abrigavam feiras de inovação onde jovens negros e latinos apresentavam suas ideias para investidores. O dispositivo eletrônico desenvolvido por um dos mentorados de Jared havia acabado de receber financiamento de $5 milhões. Ironicamente, o mesmo valor que os Brandão haviam tentado usar para intimidar Alane anos atrás. A cidade que um dia se curvou ao dinheiro dos Brandão agora aplaudia de pé a revolução silenciosa liderada por uma mulher que transformou humilhação em propósito. Numa tarde de outono em Chicago, Alane Costa observava a cidade pela janela de seu escritório na Apex. 5 anos haviam se passado desde aquela noite no clube exclusivo. As folhas douradas que caíam lembravam o ouro que um dia representou o império dos Brandão. Agora, apenas uma sombra do passado. Henrique Brandão, que outrora comandava a elite financeira da cidade com arrogância, agora enfrentava processos judiciais em série. O patriarca havia perdido não apenas sua fortuna, mas também o respeito que tanto prezava. Sua queda não veio de um golpe violento, mas de uma estratégia meticulosa que expôs cada camada de corrupção e preconceito que sustentava seu império. Eleanor tentara reconstruir a reputação familiar com eventos beneficentes vazios, enquanto Carter, o filho mais novo, ainda lutava para se reinventar como influenciador digital. Mas seus vídeos sobre inclusão soavam falsos para um público que conhecia sua verdadeira história. Blair, desesperada, havia deixado o país após sua tentativa fracassada de vender informações confidenciais. O antigo prédio sede dos Brandão pulsava agora com vida e propósito. Crianças de Bronzeville e Englewood corriam pelos corredores que antes ecoavam apenas com sussurros de negócios escusos. O centro cultural se tornara um símbolo de transformação, assim como a Fundação Vó Rosa, que já havia apoiado centenas de empreendedores de comunidades marginalizadas. Sofia Mendes entrou na sala com um sorriso discreto. A jornalista, agora reconhecida internacionalmente, trazia os resultados da última pesquisa. O programa de mentoria criado por Jared Silva havia impactado mais de 1.000 jovens em toda a cidade. Você transformou humilhação em revolução silenciosa, disse Sofia, colocando os documentos sobre a mesa. Alane sorriu. Sua vingança não foi gritar ou destruir, foi construir algo tão poderoso que tornava irrelevante tudo o que os Brandão representavam. Naquela noite, ao caminhar pelo mesmo clube onde havia sido humilhada, agora transformado em espaço cultural aberto a todos, a empresária observou um grupo de estudantes admirando uma exposição sobre transformação social.
Uma das peças era uma taça de champanhe quebrada, simbolizando o fim de uma era de exclusão. A lição ficou gravada na história de Chicago. O poder verdadeiro não está em quem grita mais alto, mas em quem transforma dor em propósito. Nas ruas da cidade, onde o inverno congela até os ossos, floresceu a verdade que os Brandão aprenderam da maneira mais difícil. Subestimar o silêncio de uma mulher negra pode ser o erro mais caro que o dinheiro jamais poderá consertar.